E aí, pessoal do 7º ano, professora Alda Mahler aqui com vocês. Eu sou professora de língua portuguesa e nós estamos aí trabalhando com essa questão do livro em relação às narrativas ficcionais. Ficcionais é aquilo que é inventado, né? Mas não quer dizer que você não tenha um sentido no mundo real. Então, nós trabalhamos aí a questão das fábulas, né? Que são histórias que utilizam aí personagens com animais, por exemplo. Esses animais falam, eles têm vida, têm comportamento, mas esses comportamentos aí que são tratados com esses animais, eles têm principalmente retratado a questão humana. Então, utiliza-se aí os animais com o seu comportamento natural, mas voltado para ensinar a humanidade a respeito de alguma coisa. Então isso é que é interessante nessas histórias, é você refletir sobre o que ela quer te ensinar, não apenas a história em si, elas são muito interessantes pela sua parte histórica, mas principalmente pela reflexão que ela traz a respeito de alguma situação. Então, a aula passada a professora tinha solicitado a vocês que vocês lessem aí a fábula do Milor Fernandes. Milor Fernandes, escritor brasileiro, né? Tem vários aí contos, crônicas, e aí ele tem também essa questão, ele é muito do humorismo, né? Do humorístico, né? Ele tem essa questão do humor, trabalhando aí com o texto, vários livros que ele escreveu sobre a questão até da situação de escolas, histórias engraçadas. Se você quiser, procure os textos dele na internet, são bem interessantes. Bom, aí a professora tinha falado então para vocês, né, sobre essa questão do que a fábula é, né, que veio aí de muito tempo, né, muito antigo, mas ela hoje tem um sentido dos nossos dias, né? Então o Milor aí, ele traz aí essa questão da fábula, que é do leão e do ratinho, que nós falamos no início, né, dessas aulas, e aí ele traz então essa mesma história, só que com algumas questões diferentes aí. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Então vamos já parar aqui. Diferentemente daquela que nós lemos, né, no início, que falava do leão, né, que ele era o rei dos animais, né, que ele andava todo pomposo pela floresta. Aqui o Milor traz aí um elemento diferente. Ele fala assim, né, que o leão ele não era muito rei dos animais, porque ele tinha que obedecer à mulher, quer dizer, a moral já desconstrói aí a moral desse leão, né? E aí nós sabemos que ele quer dizer aí sobre a questão de relacionamento também, né? Se você for levar nesse sentido, né? Então o leão ele não estava muito bem nesse dia. E eles tinham brigado, no caso, né? Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha visto. Esse mais menor aí é uma inadequação da linguagem culta, tá? Mas o Milor, ele tem um sentido, não é que ele não saiba escrever, ele não saiba as regras, mas ele quer chamar a atenção para alguma coisa, ele quer dizer, olha, se ele colocar assim, era muito pequeno, ele não chamava atenção para esse fato. Você vai pensar, meu Deus, como alguém diz mais menor, mas ele quer que você pense nessa questão de que ele era muito pequenininho, relacionado a um leão, né? Então, um rato realmente é ínfimo. Agora, imagine ele utilizar essa palavra que a professora acabou de utilizar com vocês. Eu falei que ele é ínfimo, sabe? Essa palavra é uma palavra que ela não é mais utilizada no nosso dia a dia, mas esta é exatamente a expressão que o Milor queria trazer. É tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno que tem esse sentido ali. Então, se você ficou preocupado aí com a questão do mais menor, não quer dizer que o autor não saiba a regra. Ele quis chamar a tua atenção e provavelmente ele conseguiu. Pisou-lhe a cauda e enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava, miserável criatura, estúpida, ínfima, olha lá, né, o ínfima que a professora falou, vil, torpe, não conheço na criação nada mais insignificante, nojento. Olha o que esse leão faz, né? Diferente lá do nosso, do primeiro, lá do Esopo, né? Nós pegamos lá a questão do leão,
né, que ele fica com dó do ratinho e tal, né? Ele não faz aí todo esse estardalhaço que o leão aí do Milor faz. O leão, ele humilha o ratinho, né? O rato já sabe que em relação ao leão, ele é muito pequeno, né? Ele já tem essa ciência, né? Ele consegue perceber isso. Mas aí o leão, ele faz aí todo esse estardalhaço. Não precisava disso, né? Mas o Milor tem alguma coisa a dizer sobre isso. E aí ele soltou, o ratinho nem precisou ficar implorando, como lá na história original, fala que o ratinho implora e diz que algum dia ele pode ser útil para ele, né? Ele só pega e solta o ratinho. O rato correu o mais que pôde, mas quando já estava salvo, gritou para o leão. Olha só o que esse rato faz, né? Será que Vossa Excelência, né? Ele usa até uma questão de sarcasmo, né? Aí, né? Poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Pessoal, se o leão considerou o ratinho sendo um animal menorzinho aí, né? Olha o que o ratinho vai utilizar, uma lesma. Ela é também muitas vezes menor do que o rato, né? Então, tem animais, né, relacionados a outros muitas vezes menor, tem alguns até invisíveis, né? Então, nesse caso aí, o ratinho estava com toda a razão, ele queria usar o mesmo discurso. Já que o leão pôde utilizar esse vil, torpe, seu ínfimo, né? Então, nesse caso, ele também, desgraçado, olha, ele queria usar para a lesma essas mesmas palavras. E aí ele coloca, aqui são as palavrinhas, né, que foram utilizadas só para você ter aí o significado, né? E então ele quer dizer muitas e más. E na grande hora psicanalítica que soa para todos nós, a precisão de linguagem, ela é fundamental, né? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, colocando a questão de utilizar as mesmas palavras. E aí o Milor, ele faz a moral e a submoral. Ele fala assim, afinal, ninguém é tão inferior assim. Ou seja, tem elementos mais menores ainda, né? Menores que o rato ali no caso. E a submoral, nem tão superior por falar nisso, né? Então, nesse caso aí, o ratinho deu uma lição aí no leão, né? Então, assim, olha, o senhor tá falando aí sobre essa questão, né, de eu ser tão pequenininho, né? Mas eu também posso utilizar o mesmo discurso com alguém que é menor que eu. Tá? Então, nesse caso, o Milor, ele faz uma ressignificação aí dessa fábula. Bem interessante você olhar essa história, né? Você vê que ela tem um desfecho diferente daquilo que nós lemos lá na nossa primeira fábula. Mas nós percebemos que os elementos narrativos ali, eles continuam sendo utilizados aí nessa história. Você tem aí os elementos, né, personagens, você tem elementos, os principais, que é o leão e o ratinho, você tem aí depois a questão de secundários, apareceu a lesma, apareceu a mulher aí do leão, né? Então são elementos que são importantes na construção dessa história. Você tem a questão do tempo ali, né? Então a passagem de um dia, né? O leão estava ali, tinha brigado com a mulher, então saiu de casa por causa disso, né? Você tem o espaço, que é exatamente aí nessa floresta aí que está acontecendo, e o enredo aí, né, que é aquilo que a professora falou, a situação inicial, o leão saindo de casa, situação complicadora, o ratinho acaba ficou preso nas patas do leão, né? E aí eu tenho uma situação modificadora, que é quando o clímax da história, né? Então esse clímax é bem importante. Então aqui nesse enredo que a professora utiliza aqui, esses mais 4 pontos que, para você construir a história, o esqueleto do teu texto, ele é muito importante. Então, no caso, eu uso o início, que é como a história acontece. Depois, no segundo, eu vou utilizar qual é a situação complicadora, ou seja, qual é o problema. Depois, o terceiro, eu uso a questão do clímax, ou seja, vai chegar em um ponto que a história ela vai crescendo aquela, né, a questão da prender a nossa atenção, né? E aí de repente
acontece alguma coisa para modificar isso, né? Então o clímax é o ponto mais alto dessa história, é a situação que modifica. No caso aqui foi quando o leão ele soltou e o ratinho faz a pergunta lá para ele: o senhor pode fazer esse discurso aí por escrito? Porque eu quero utilizar com a lesma. Então esse é o clímax da nossa história, né? Então, e aí o desfecho ali é que ele sai, né, para utilizar esse discurso. Então o desfecho, o nosso quarto ponto, tem a ver como a história ela termina. Então isso que são os 4 elementos aí dessa história. Vejam que esses elementos, se você tem na cabeça, na verdade, o enredo, quando a professora de português ou de produção de texto, ela solicitar que você construa uma história, você sempre vai fazer uma história completa, tá? Então os elementos narrativos, eles são importantíssimos aí para você construir. Eu não sei se você lembra que a professora falou que são 5 elementos, está faltando um ali, que é, no caso, o nosso narrador. O nosso narrador, o que é o narrador? Narrador é quem conta a história. No caso dessa é o Milor Fernandes? Ou era o Esopo lá, né? Ou é o La Fontaine? Não, né? Nesse caso aqui, eu tenho como sendo narrador a voz ali, ela está em terceira pessoa, né? Porque ele diz assim: o ratinho, o rato correu mais que pôde. Então, o narrador ali que está em terceira pessoa. Eu posso fazer uma história em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu participando da história. Vamos supor que o leão estivesse contando essa história. Olha que interessante para você fazer de exercício. Você pode pegar essa mesma fábula e como se o leão estivesse contando: eu saí de casa porque tinha brigado com a minha mulher, de repente veio um rato, né? Faça esse exercício para você perceber como que você tem criatividade nessa questão de produzir um texto a partir de outro. Lembra da intertextualidade que a professora falou? Intertextualidade é isso, quando você, a partir de um texto, você faz um outro texto. E aí, quando eu leio, eu até percebo que esse texto está apoiado num texto original, tá? Então, isso não é você copiar, isso é você utilizar daquilo que você tem para construir um outro texto, que foi o que o Milor fez, tá? Então, ele deu uma intencionalidade diferente. E aí, as perguntas, né? Por que o rato quis que o leão repetisse o que ele disse antes de soltá-lo? Provavelmente ali, porque ele tinha uma intencionalidade, queria usar o mesmo discurso com um ser inferior, né, a ele, e aí ele viu esta oportunidade. Qual é a fábula recuperada por Milor em seu texto? A gente já tinha falado que é do Esopo, lá na questão do leão e o ratinho, né? Qual é a moral da fábula original com a qual a fábula de Milor dialoga? Lá na fábula original ele fala assim, né, que porque acaba que o leão reconhece, né, essa ajuda do ratinho. Aqui não, aqui o leão ele aprende que ele não pode tratar as pessoas da maneira como ele tratou, né? Então, e o ratinho também, né? Ele se acha daí só porque o leão tratou e ele quer usar esse discurso com alguém inferior a ele também tem que aprender com essa história, né? Então não é nem inferior e nem superior. É isso que o Milor está trazendo aqui, ó. Que expressão marca grau no uso do adjetivo? No caso, lembra que a professora falou lá, que chama a atenção do leitor, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês. É exatamente isso que ele colocou aqui, ó, um mais menor. Pessoal, isso na gramática culta não se diz, né? Então nesse caso aí tem que tomar cuidado, né? Mas aqui o Milor, ele tinha uma intencionalidade, e essa intencionalidade ela foi atendida, né? Que é chamar a nossa atenção. Seu uso é adequado? Não, não é adequado segundo a norma culta. Mas para essa fábula que tem o sentido de trazer uma linguagem mais popular, ela está adequada. O autor, ele quis chamar a tua atenção para esta questão da linguagem. Olha que legal essa história. Lembra que a professora falou que você pode, a partir dela e a partir de outras fábulas, fazer também a sua, né? A professora não gosta muito de escrever, mas quando eu começo a estudar esses elementos da narrativa, começa a ter assim aquelas questões produtivas, criativas. Muitas vezes nós não gostamos de escrever porque também nós não lemos.
lemos, nós não damos significado. Quando você é solicitado a leitura, né, na sala de aula, você já faz aquela cara de que não gosta. Mas tente fazer de forma diferente. Se você não tem o hábito de leitura, faça de forma significativa essa leitura. Comece a leitura por algo que você gosta e não precisa ser algo que você, né, acha que é ruim. Comece por um gibi, comece por uma historinha mais curta, como aqui na questão da fábula, é super curta essas histórias. A partir disso, você vai aumentando o teu nível de leitura aos pouquinhos. Não precisa, né, forçar isso, mas é importante que você observe esses aspectos aí a respeito do texto. Então era isso, pessoal, da fábula, aquilo que nós podemos aprender a respeito das histórias e também podemos passar esses conhecimentos e essas aprendizagens para outras pessoas também. Eu espero que você tenha aprendido sobre esses elementos narrativos que são importantes na construção do texto. Tente aí construir uma fábula a partir dessas fábulas que nós lemos e de outras que estão aí no teu material e depois compartilha aí com os teus colegas, né, fazendo uma questão mais moderna. Traga aí essa fábula aí para os dias de hoje e faça uma moral a respeito disso. Eu espero que você tenha aprendido e nós nos encontramos na próxima aula. Tchau!